Evangelho do dia. Olá, você está no canal Zion Linhares. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi a seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito imundo, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu os espíritos impuros saírem do homem e entrarem nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o Evangelho hoje, Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20. Vocês lembram no capítulo 4 de Marcos, quando tem aquela passagem que Jesus pegou o barco e foi para o outro lado do lago, e na ida aconteceu aquelas ventanias, aquelas tribulações, e que Jesus foi acordado e parou todo o vento, parou tudo a turbulência que estava acontecendo. Então ali Jesus estava saindo de um lado para o outro, porque ele sabia que tinha uma missão do outro lado. Qual era a missão? Encontrar com este homem que estava cheio de demônios. Então Jesus sempre vence o inimigo. Você quer vencer os inimigos da sua vida, do seu trabalho, da sua família? Então se apegue com Jesus. Vá para a oração, seja íntimo de Jesus. Se ajoelhe diante de Jesus, adorando, louvando, glorificando e pedindo o que você tem necessidade. Você viu que até o demônio, que estava neste homem,
se ajoelhou diante de Jesus. Mas ele questionou o que tinha a ver Jesus com eles. Jesus tem tudo a ver, porque ele não quer ver um filho de Deus sofrendo como aquele homem estava sofrendo e aquela comunidade. Então Jesus Cristo tem poder, ele tem poder e consegue fazer o que ele quiser. Mas o que ele quer? Ele quer que a gente peça, que a gente busque, que a gente procure. Então cuidado, medo é sinal de falta de fé. O que aconteceu quando ele expulsou os demônios? As pessoas ficaram admiradas, as pessoas ficaram com medo do que já aconteceu ali. Jesus realizou o exorcismo e partiu para outros. Saiu daquela terra logo em seguida e foi para outra comunidade, para lá também fazer a vontade do Pai. Jesus quer que nós vivamos o Evangelho em nossa família e em nossa comunidade. O que ele disse para o homem? O homem, depois de libertado, ele quis ir com Jesus. E Jesus disse para o homem: vá para a sua família, vá contar a misericórdia que o Pai teve com você. E foi o que o homem fez. O homem foi exatamente para Decápolis e lá ele ficou pregando. E todas as pessoas conheciam ele, né? Sabia que ele era um homem muito violento, louco, e de repente um homem calmo, sereno, cheio da graça. Olha, você pode até estar achando estranho essa quantidade de porcos. É porque essa comunidade, eles eram uma comunidade de pagãos, como foi dito no Evangelho de Marcos capítulo 4. Então, como eles eram pagãos, eles criavam porcos até mesmo para esnobar da palavra de Deus, né? Naquela época do Antigo Testamento, comer porco era tido como um pecado. Então eles faziam essa criação de porcos. Por isso que a legião de espírito mau que estava no homem pediu para ir para os porcos. E Jesus permitiu. Esse exorcismo, ele aparece nos 3 evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. Aparece nesses 3 evangelhos. Atenção para o que diz Mateus, no capítulo 10, versículo 8. De graça recebestes, de graça deveis dar. Os seguidores de Jesus receberam, sobretudo, os dons de Deus, sua companhia pelas estradas da vida, sua luz para iluminar as escolhas. São dons sem preço, que superam toda a nossa capacidade de retribuição. São justamente gratuitos. Foram dados aos apóstolos e a todos os cristãos, para que eles, por sua vez, se tornassem canais desses bens para todos aqueles que haveriam de encontrar dia após dia. Mas, por outro lado, há também os aproveitadores, que são verdadeiros profissionais da venda da fé. São pessoas gananciosas que querem explorar as pessoas em nome de Deus. Diferentemente do apóstolo Pedro, que repreendeu um homem chamado Simão, que quando tentou comprar o dom de Deus com dinheiro, essas pessoas vivem buscando a quem possa pagar por seus dons. Elas cobram para orar por alguém, estipulam tabela de preço para pregar o Evangelho, prometem supostos milagres para quem contribui com riquezas materiais e outras coisas mais. Cuidado! Repito, de graça recebestes, de graça deveis dar. Viva o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus e minhas orações. Amém. Canal Zion Linhares.